Nos últimos anos, a Europa tem se deparado com uma das crises mais desafiadoras de sua história recente, a iminente escassez de energia. Com a crescente demanda, a volatilidade do mercado global de energia e as tensões geopolíticas que envolvem potências como a Rússia, o continente está diante da maior crise energética dos últimos 50 anos. Mas como a Europa está se preparando para enfrentar esse desafio colossal? O problema não é apenas a escassez de recursos naturais, mas também a forma como as mudanças climáticas, os altos custos e a necessidade de uma transição energética mais verde estão afetando a capacidade de suprimento de energia da região. O modelo energético europeu, que historicamente dependia de fontes fósseis como gás natural e carvão, está em uma fase de transformação. Isso tem criado um cenário de incertezas, em que a urgência em resolver esses problemas se torna cada vez mais evidente. Hoje, vamos analisar em detalhes como a Europa está lidando com essa crise energética iminente, quais os principais fatores que estão por trás dela e as estratégias que estão sendo adotadas para garantir que o continente sobreviva à maior crise de energia das últimas 5 décadas. Contexto histórico: como a Europa chegou à maior crise de energia dos últimos 50 anos. Para entender a magnitude dessa crise, precisamos voltar no tempo e analisar o que levou a Europa a esse ponto. Durante boa parte do século XX, o continente europeu foi amplamente dependente de fontes de energia fósseis, especialmente do gás natural e do petróleo, provenientes de países como a Rússia. Além disso, muitos países europeus também recorriam ao carvão para gerar eletricidade e aquecer suas residências. No entanto, com a crescente preocupação com as mudanças climáticas, a União Europeia começou a adotar políticas para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e transitar para fontes de energia renováveis, como solar, eólica e hidrelétrica. Embora a transição para uma economia de baixo carbono tenha sido vista como um passo positivo a longo prazo, ela gerou uma série de vulnerabilidades a curto prazo. Por que isso é tão relevante? Porque a atual crise energética é uma consequência direta de uma falta de preparação para as consequências de depender de fontes alternativas sem garantir uma infraestrutura de energia suficientemente robusta para suportar uma transição tranquila. Além disso, a dependência da Europa do gás natural russo se tornou uma questão delicada, especialmente após o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia, antes o maior fornecedor de gás para muitos países europeus, cortou drasticamente suas exportações para a região, o que agravou ainda mais a escassez. O impacto geopolítico: como a guerra na Ucrânia acelerou a crise energética. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, mudou o cenário geopolítico global e teve um impacto direto na crise energética da Europa. A Rússia, que até então era um dos maiores fornecedores de gás natural e petróleo para o continente europeu, usou a energia como uma forma de arma política. Com a redução drástica das exportações de gás para a Europa, muitos países se viram obrigados a buscar alternativas para garantir o fornecimento de energia durante o inverno. Esse fator geopolítico trouxe à tona uma vulnerabilidade que muitos não tinham considerado: a dependência excessiva da energia russa. Embora alguns países, como a Alemanha e a França, tentassem se diversificar com fontes de energia renováveis, a falta de infraestrutura e o ritmo lento de transição energética tornaram essa mudança um desafio monumental. Além disso, a pressão para reduzir as emissões de carbono e aumentar a produção de energia renovável foi contraída pela necessidade urgente de uma resposta rápida à escassez de energia. A guerra na Ucrânia, combinada com as sanções à Rússia, forçou os países europeus a buscar alternativas e, no curto prazo, muitos se viram novamente dependentes de fontes poluentes, como o carvão e o petróleo. A ameaça de uma escassez imediata: como a Europa está lidando com a demanda de energia. A escassez de energia é, sem dúvida, uma das maiores ameaças à economia europeia nos próximos anos. Com a queda das exportações de gás natural da Rússia, muitos países começaram a sentir os efeitos imediatos da escassez, especialmente durante o inverno, quando a demanda por aquecimento aumenta drasticamente. No entanto, o problema não se resume à escassez de gás. O aumento do preço da energia, que afetou a maior parte dos consumidores europeus, também tem sido um fator crucial. A alta nos custos de eletricidade e aquecimento levou a um aumento na inflação, prejudicando ainda mais a capacidade de compra dos cidadãos europeus. Para enfrentar esse desafio imediato, muitos países estão tomando medidas drásticas, como o armazenamento de gás, a contratação de fornecedores alternativos e até mesmo um aumento na produção de energia a partir de fontes poluentes. Embora esses esforços sejam necessários para garantir o fornecimento de energia, eles também geram preocupações ambientais e políticas. A questão central, portanto, é: como equilibrar a necessidade urgente de garantir o fornecimento de energia com os objetivos de sustentabilidade e a redução das emissões de carbono?
A resposta não é simples, e a Europa está tendo que encontrar soluções criativas e muitas vezes temporárias para superar esse dilema. A transição energética, desafios e oportunidades para o futuro da Europa. A transição energética da Europa é, sem dúvida, uma das mais ambiciosas do mundo. O continente estabeleceu metas para reduzir as emissões de carbono e aumentar a participação das fontes renováveis em sua matriz energética. A União Europeia tem incentivado o uso de energia solar, eólica e hidrelétrica, além de investir em novas tecnologias, como a energia nuclear de última geração. No entanto, a transição energética não é simples. A infraestrutura necessária para apoiar uma mudança tão significativa ainda está em desenvolvimento. Muitos países, especialmente os mais dependentes de gás e carvão, enfrentam dificuldades em adaptar suas redes elétricas para integrar essas fontes renováveis. Além disso, a falta de armazenamento adequado de energia, como baterias de alta capacidade, continua sendo um obstáculo significativo. Por outro lado, a crise energética também trouxe oportunidades. Com a pressão para diversificar suas fontes de energia, a Europa tem investido massivamente em energias renováveis e em projetos de eficiência energética. O setor de energia solar, por exemplo, tem visto um crescimento robusto, e muitos países estão explorando formas de aproveitar o potencial do hidrogênio verde. A crise também acelerou a inovação em áreas como a eficiência energética e a construção de infraestruturas resilientes. A Europa está de fato se adaptando à mudança, mas o processo será demorado e, sem dúvida, muito custoso. O impacto econômico, como a crise energética afeta a indústria e os consumidores. A crise energética tem profundas implicações econômicas para a Europa. A escassez de energia e o aumento dos custos têm afetado a competitividade das indústrias europeias. Setores como a fabricação, a siderurgia e a indústria química, que dependem fortemente de energia, têm enfrentado dificuldades para manter a produção a preços competitivos. Além disso, os consumidores estão sofrendo com o aumento das contas de energia, o que está pressionando o poder de compra das famílias europeias. A alta nos preços de energia tem sido um dos principais fatores por trás da inflação na região, o que agrava ainda mais a crise econômica. O impacto pode ser particularmente grave para os países mais dependentes de importações de energia, como a Alemanha e a Itália. Esses países que tradicionalmente tinham preços de energia mais baixos devido à sua proximidade com fontes de gás naturais, agora se veem obrigados a pagar preços elevados para manter seus ecossistemas energéticos funcionando. Como a Europa está se preparando? Medidas de mitigação e diversificação. Diante desse cenário, a Europa está tomando uma série de medidas para mitigar os efeitos da crise energética. Entre elas, destacam-se o aumento do armazenamento de gás natural, o desenvolvimento de projetos de infraestrutura para energias renováveis e a busca por fontes alternativas de energia como gás natural liquefeito, GNL, proveniente de outros países como os Estados Unidos. A União Europeia também tem incentivado uma maior integração entre os países membros para garantir uma rede elétrica mais estável e resiliente. Países como a Alemanha, por exemplo, estão acelerando seus investimentos em infraestrutura solar e eólica, enquanto outros buscam explorar o potencial do hidrogênio verde como uma solução a longo prazo. Além disso, os governos europeus têm implementado pacotes de apoio às famílias e indústrias mais afetadas pelos altos custos de energia, buscando aliviar a pressão econômica sobre os consumidores. A Europa está diante de uma das maiores crises energéticas de sua história. A escassez de gás, a dependência da energia russa e os altos custos de energia colocam o continente em uma posição vulnerável, mas também criam uma oportunidade para a transformação do setor energético. A transição para uma economia de baixo carbono será um desafio complexo, mas essencial para o futuro da Europa. A crise energética pode ser um catalisador para um futuro mais sustentável, onde as fontes de energia renováveis desempenham um papel central. No entanto, o caminho será longo e cheio de obstáculos, e o sucesso dependerá da capacidade da Europa de adaptar suas infraestruturas e de equilibrar a segurança energética com os objetivos climáticos. O que você acha? A Europa conseguirá superar essa crise energética de forma sustentável? Como você vê o futuro da energia na região? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no Visão Econômica e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Se você teve alguma dúvida ou algum elogio, deixa aqui nos comentários também, vai ser um prazer ler e responder todas elas. Nos vemos nos próximos vídeos Visão Econômica.